Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Olá, boa noite. Boa noite. Com a ajuda da tecnologia, a Polícia Científica de São Paulo tem conseguido revelar detalhes de ocorrências que antes só era possível com a ajuda de testemunhas. No ano passado, esse tipo de perícia digital ajudou a solucionar 167 crimes no estado. Drones e scanners são equipamentos que ganham cada vez mais espaço no trabalho dos peritos. As imagens da cena a ser estudada são transferidas para um computador. E os investigadores fazem uma análise detalhada de vestígios e de possíveis indícios de crime. A ocorrência é reproduzida nos mínimos detalhes. Todos os vestígios vão estar sendo captados pelo equipamento e mesmo que surja novas evidências, anos depois a gente consegue revisitar o local da forma que ela estava, então imortalizado o local. Detalhes que antes poderiam passar despercebidos agora ficam evidentes para os peritos. Com o auxílio dessa tecnologia, eles conseguiram solucionar em 2023 167 casos em diferentes cidades de São Paulo. Hoje já são 10 equipamentos em todo o estado. A tecnologia foi fundamental para determinar que o ônibus que levava a dupla sertaneja, Conrado e Alexandro, viajava a 109 km por hora. Velocidade acima da permitida para o trecho, quando um pneu do veículo estourou na BR-116 em Miracatu, interior de São Paulo. O acidente, em maio de 2022, provocou a morte de 6 pessoas, inclusive do cantor Alexandro. Nesse caso em específico, a gente conseguiu recriar com exatidão toda a movimentação por conta dos vestígios. A perícia virtual também ajudou no indiciamento de 2 suspeitos por sequestro e tentativa de duplo homicídio. Segundo a investigação, eles faziam um sequestro relâmpago quando foram surpreendidos por policiais. Na fuga pela Marginal Tietê, atropelaram 2 motociclistas. Um deles, o policial que participava da perseguição. A simulação pôde mostrar como as colisões aconteceram e responsabilizar os presos. A utilização do equipamento permite que a gente conclua muitos casos. 9 pessoas morreram durante operações policiais em comunidades do Rio de Janeiro, que são controladas pela maior facção criminosa do estado. 6 pessoas ficaram feridas, entre elas 2 policiais. 5 suspeitos foram presos e 2 menores apreendidos. Mais de 20 mil alunos ficaram sem aulas. O cerco levou mais de 500 policiais, civis e militares às ruas da capital e região metropolitana. Sem sair de casa, moradores acompanhavam a movimentação. A ação começou ainda de madrugada. Com o reforço no policiamento, houve confronto na Rocinha, na zona sul do Rio. Os policiais também foram recebidos a tiros na chegada ao Complexo da Penha, na zona norte da cidade. No Complexo do Alemão, moradores registraram diversos pontos de incêndio. Segundo a polícia, eram barreiras montadas por traficantes para dificultar o avanço das forças de segurança. Foi preciso usar uma retroescavadeira e um maçarico para remover as barricadas. Este carro ficou destruído. Os baleados nos confrontos eram socorridos por policiais e pelos próprios moradores. A operação conjunta das polícias civil e militar tinha como objetivo conter os confrontos por disputa territorial na região metropolitana. O cerco foi realizado em pelo menos 13 áreas da capital e da Baixada Fluminense. Essas investidas praticamente estão partindo de uma facção e aí essa grande investida que a gente fez, essa grande mobilização que a gente fez efetivo, tinha como objetivo impedir essas movimentações. No Complexo da Maré, a Polícia Civil teve o apoio de um blindado. 2 suspeitos que tentavam fugir neste carro foram presos. Nas comunidades, os agentes apreenderam diversas armas, como este fuzil com luneta telescópica. As operações provocaram mudanças na rotina do carioca. O comércio não abriu as portas nas comunidades.
Mais de 20 mil alunos da rede pública tiveram as aulas suspensas. Unidades de saúde também foram impactadas e 15 linhas de ônibus interromperam o serviço. Trocas de mensagens apontam que os chefes do tráfico já sabiam da operação. O aviso foi dado às 4h30 da tarde de ontem. Neste acesso ao complexo do Alemão, criminosos jogaram óleo na rua, ainda durante a noite, para dificultar a entrada da PM. Veja agora outros destaques do dia. Brasil já tem quase 1 milhão de casos prováveis de dengue este ano. O que a polícia já sabe sobre assassinato de advogado no centro do Rio de Janeiro. Apresentador Fausto Silva já se recupera de um novo transplante, dessa vez de rim. Pesquisa revela que o Brasil tem hoje menos policiais do que há 10 anos. E na reportagem especial, como a inteligência artificial pode influenciar as eleições municipais no Brasil. Oferecimento: Bradesco. Comprar online com cartão virtual é fácil. O apresentador Fausto Silva se recupera de um segundo transplante, dessa vez de rim. Em agosto do ano passado, Faustão, de 73 anos, recebeu um coração. Uma resolução estadual estabelece que pacientes transplantados que desenvolvam falência de outro órgão têm prioridade na fila do SUS. Faustão ganhou um novo rim e agora os médicos acompanham a adaptação. O transplante foi feito na segunda-feira, mas só divulgado hoje. O procedimento foi necessário por causa de uma doença renal crônica. Ele fazia sessões de diálise desde setembro. Esse é o segundo transplante do apresentador de 73 anos. Em agosto do ano passado, ele recebeu um novo coração. Especialistas médicos explicam que o quadro de Faustão não é comum, mas pode acontecer. Depois do transplante de coração, o apresentador passou a tomar imunossupressores para evitar uma rejeição ao órgão. Em alguns pacientes, esses medicamentos afetam o funcionamento dos rins. Dos 1.933 transplantes renais feitos no ano passado no estado de São Paulo, 34 vieram de complicações de outros transplantes. Especialmente os pacientes que receberam transplante de coração ou de fígado, que estão levando uma vida normal e que desenvolvem insuficiência renal, entram por um período curto em diálise, depois são transplantados, eles voltam a levar uma vida absolutamente normal. Faustão foi considerado prioridade na lista de espera por um doador porque corria mais risco do que outros pacientes. Em nota, o hospital disse que a cirurgia foi bem sucedida. Para o transplante renal, os médicos retiram um rim do doador. O órgão é colocado no receptor, tendo as artérias e veias ligadas ao novo sistema. Por fim, o uréter é transplantado e ligado à bexiga do paciente. Seu Antônio também já passou por 2 transplantes de órgãos. Em 2008 foi o fígado, 5 anos depois um rim. Hoje, aos 81 anos, continua trabalhando ativo e feliz. E manda um recado para o Faustão. Ele, fazendo o que os caras mandam, ele vai até 90 anos e vai trabalhar mais devagar. Ele curtir a família, os amigos e um abraço, amigo. A Polícia Federal realizou hoje uma operação para desarticular um suposto esquema de corrupção na saúde pública de Maricá, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Mais de 70 milhões de reais teriam sido desviados. A secretária de saúde da cidade foi afastada do cargo por decisão da Justiça. A operação aconteceu em Maricá, Niterói e no Rio de Janeiro. 60 agentes cumpriram mandados de busca e apreensão em 14 endereços ligados a suspeitos de participar da quadrilha. Na casa de um dos investigados, em um condomínio de alto padrão, R$50 mil em espécie foram encontrados. Os policiais também apreenderam pelo menos 6 carros de luxo, computadores, celulares e documentos. A Polícia Federal apura um suposto esquema que teria desviado recursos federais destinados à saúde de Maricá entre agosto e dezembro de 2022. A investigação começou após uma auditoria realizada pelo Tribunal de Contas do Estado, que encontrou indícios de crimes na execução de contratos firmados entre o município de Maricá e uma organização social de saúde. O prejuízo estimado é de R$71 milhões.
As organizações sociais de saúde são instituições que recebem para administrar uma unidade e não deveriam possuir fins lucrativos. Com a suspeita de corrupção, a Justiça também determinou o afastamento de pelo menos 4 funcionários públicos. Entre eles, a secretária de Saúde de Maricá, Solange Regina de Oliveira, e a antecessora no cargo, hoje diretora de um hospital municipal da região, Simone da Costa Silva Massa. A defesa delas não foi localizada. A ausência de fiscalização, por quem deveria tê-los feito. A ausência de transparência, inclusive do órgão público, do órgão municipal. E elevados valores. É um campo fértil para a prática de desvio de recursos públicos e o que a gente busca comprovar, corrupção. A Prefeitura de Maricá afirmou que vai colaborar com a investigação e que afastou os servidores envolvidos. Caso as denúncias sejam comprovadas, os investigados vão responder pelos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro e peculato, que é o desvio de dinheiro ou bens públicos por servidores. A Organização Social de Saúde, Instituto Gnosis, disse que a operação causou surpresa, uma vez que sempre apresentou as devidas prestações de contas. Afirmou ainda que está à disposição das autoridades. O Brasil já registra quase 1 milhão de casos prováveis de dengue desde o início do ano passado. Em Minas Gerais, é o estado com mais registros. Hoje, Belo Horizonte iniciou a vacinação de crianças. Um hospital de campanha também começou a ser montado na cidade. O governo de Minas Gerais já confirmou 37 mortes pela doença este ano. Outros 197 óbitos estão em investigação. São 332 mil casos prováveis em Minas, quase o dobro de São Paulo, que está em segundo lugar. Na sequência, aparecem Distrito Federal, Paraná e Rio de Janeiro. À medida que a dengue avança, aumentam as demandas por atendimento e por leitos nos hospitais e postos de saúde. Aqui em Belo Horizonte, começou a ser instalado um hospital de campanha. A estrutura usada durante a pandemia da Covid-19 vai funcionar ao lado de uma das unidades de pronto atendimento mais movimentadas da cidade. Na UPA, os atendimentos a pessoas com sintomas de dengue, zika ou chikungunya aumentaram 67% em fevereiro, na comparação com o mês passado. A gente está esperando 2 semanas muito difíceis daqui para frente, até que atinjamos um platô. Mas esse platô não significa desmobilização do plano. Provavelmente significará até algum incremento do plano de enfrentamento. Também hoje, crianças de 10 e 11 anos começaram a ser vacinadas contra a dengue em Belo Horizonte. Todo mundo da minha família está pegando, tá tendo muito caso de dengue. A gente quer proteger, a criança, principalmente com esse surto que está tendo aí, o mais rápido possível, para que eles fiquem protegidos. No país, são mais de 973 mil casos prováveis em menos de 2 meses. 672 mortes provocadas pela doença estão em investigação e 195 foram confirmadas. Os números têm subido rapidamente e colocam as autoridades em alerta. Hoje, a ministra Nízia Trindade convocou a população para o dia D de enfrentamento contra a dengue no próximo sábado e disse que o aumento de casos em cidades médias e pequenas pode ajudar a explicar o surto. Há 40 anos nós vivemos epidemias de dengue e sabemos que elas não têm essa característica, de um número de casos tão alto logo no início do ano. O ex-presidente Jair Bolsonaro prestou depoimento à Polícia Federal sobre uma suposta importunação a uma baleia no litoral de São Paulo. Bolsonaro negou que tivesse a intenção de incomodar o animal. O ex-presidente chegou à sede da Polícia Federal no começo da tarde, acompanhado dos advogados e do ex-assessor e também advogado dele, Fábio Weingarten. Os dois são investigados no inquérito por crime ambiental. Bolsonaro e Weingarten são os suspeitos de molestar de forma intencional uma baleia em São Sebastião, litoral norte de São Paulo. O caso foi em junho do ano passado, quando a moto aquática do ex-presidente ficou a cerca de 15 metros de uma baleia jubarte.
Segundo a lei ambiental brasileira, é proibida a aproximação de embarcações com motor ligado a menos de 100 metros de qualquer espécie de baleia. A pena para esse tipo de infração vai de 2 a 5 anos de prisão e pagamento de multa. Na saída da Polícia Federal, o ex-presidente não parou para falar com a imprensa. Os advogados disseram que Bolsonaro respondeu a todas as perguntas e confirmou que era ele no vídeo, mas que não teve a intenção de incomodar a baleia. O presidente, então, explicou como foi a situação, ficou claramente constatado, assim como no primeiro parecer do Ministério Público, que não houve importunação, não houve nenhuma das hipóteses do tipo penal que estão querendo imputar o presidente em razão do avistamento da baleia. A secretária do Tesouro dos Estados Unidos parabenizou o Brasil pela aprovação da reforma tributária e disse que é vital que o país crie condições para o setor privado crescer e investir. A declaração foi dada durante um evento em São Paulo que antecede as reuniões do G20, o encontro das maiores economias do mundo. Vice-ministros de Finanças e vice-presidentes de bancos centrais preparam o encontro principal do G20 marcado para amanhã e depois em São Paulo. Juntas, as nações que compõem o grupo representam 85% da economia mundial. Quando o Brasil assumiu a presidência do G20 em dezembro do ano passado, ficou acertado que a pauta do encontro também incluiria discussões sobre as desigualdades sociais, o financiamento do desenvolvimento sustentável e as dívidas nacionais. O encontro do G20 Finanças está sendo realizado aqui no Parque do Ibirapuera, zona sul de São Paulo. Mas em outros pontos da cidade estão acontecendo eventos paralelos. Num deles, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e a secretária do Tesouro americano, Janet Yellen, participaram de um debate sobre cooperação econômica e sustentabilidade entre Brasil e Estados Unidos. A secretária americana disse que os Estados Unidos apoiam os planos do Brasil na presidência do G20 de combater a pobreza e a desigualdade. Disse que é fundamental criar condições para o setor privado crescer e investir. Ela ainda parabenizou o ministro Fernando Haddad pela aprovação da reforma tributária, que chamou de histórica. A ministra brasileira do Meio Ambiente falou sobre os esforços para zerar o desmatamento até 2030 e sobre parcerias entre Brasil e Estados Unidos. Não há como falar em atender às demandas de desenvolvimento econômico e social de nossa população sem reconhecermos que nosso rico patrimônio natural deve ser usado com sabedoria e de forma sustentável em benefício de nossas sociedades. A região norte de Israel sofreu um intenso bombardeio nesta terça-feira. Os ataques foram lançados pelos extremistas do Hezbollah, que a partir do Líbano apoiam os terroristas do Hamas. Os Estados Unidos temem uma escalada do conflito e o Departamento de Estado afirmou que procura um caminho diplomático para conter os confrontos na região. Segundo o exército israelense, 35 foguetes atingiram comunidades próximas ao Monte Meron, na região da Galileia. Não houve relatos de vítimas. Foi um dia depois de Israel bombardear o sul do Líbano contra posições do Hezbollah. O chefe das Forças de Defesa de Israel afirmou que o Hezbollah decidiu se juntar ao conflito e, por isso, deve pagar um preço alto. Os confrontos entre Israel e o Hezbollah se intensificaram nos últimos dias. O grupo extremista libanês apoia os terroristas do Hamas, que atacaram Israel em outubro do ano passado e sequestraram civis. Para libertar os reféns, uma nova proposta de cessar-fogo está em negociação. O acordo discutido em Paris na semana passada e que está em negociação prevê uma pausa de 40 dias nas operações militares para que aconteça a troca de sequestrados por prisioneiros palestinos. A porta-voz do governo reforçou hoje que Israel continua aberto a negociações. O Catar, um dos mediadores, disse que está otimista com as conversas. Já o governo do Egito destacou a necessidade de garantir o acesso seguro de ajuda humanitária à faixa de Gaza. Nesta terça-feira, a Organização Mundial da Saúde afirmou ter entregado a um hospital em Gaza suprimentos médicos, alimentos e combustível para geradores. Na região litorânea do território, moradores entraram no mar para recolher a ajuda lançada por aviões da Jordânia. Já nos Estados Unidos, o presidente Joe Biden disse que espera uma trégua nos combates até a próxima segunda-feira.
mas que, enquanto isso, é preciso reabastecer as defesas aéreas de Israel. No Mar Vermelho, um navio de guerra americano patrulha a região para garantir a segurança de embarcações que têm sofrido ataques dos rebeldes Houthis do Iêmen. O grupo também apoia os terroristas do Hamas contra Israel. Um navio de carga que foi bombardeado pelo grupo há 9 dias aguarda para ser rebocado. Enquanto isso, manchas de óleo se formam ao redor da embarcação. A Rússia alertou hoje que o envio de tropas da OTAN para a Ucrânia tornaria inevitável um conflito com mais países da Europa. Um porta-voz anunciou hoje a posição do governo russo e disse que só o fato desse assunto ser discutido já é um novo elemento importante na guerra. O comentário é uma reação após o presidente francês não descartar, nesta segunda-feira, a possibilidade de enviar soldados da OTAN para a Ucrânia. Segundo Emmanuel Macron, tudo o que for necessário será feito para a Rússia não vencer a guerra. Mas depois da fala, a Alemanha, Reino Unido e outros países da Europa que integram a aliança militar descartaram o envio de tropas para a Ucrânia. O secretário-geral da OTAN confirmou hoje que a organização não planeja enviar soldados para a Ucrânia. O governo americano também descartou essa hipótese, ao mesmo tempo em que tenta aprovar um novo pacote de ajuda a Kiev. A medida precisa de aprovação do Congresso dos Estados Unidos. O principal argumento para apoiar a Ucrânia agora é o avanço das tropas russas. A Casa Branca teme que novos territórios sejam tomados pelos soldados de Vladimir Putin. Autoridades americanas consideram que as perspectivas para a Ucrânia são muito ruins, caso o país fique sem financiamento militar. Na Rússia, o ativista veterano Oleg Orlov foi condenado hoje a 2 anos e meio de prisão por protestar contra a guerra na Ucrânia. Oleg ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 2022 e foi aplaudido enquanto deixava o Tribunal de Moscou algemado e escoltado pela polícia. O Parlamento do Canadá vai analisar uma proposta que responsabiliza as plataformas digitais por conteúdos nocivos publicados. O projeto do governo canadense foi apresentado ontem ao parlamento. A chamada Lei de Danos Online prevê a responsabilização das redes sociais por conteúdos abusivos publicados por usuários. Pela proposta, as plataformas terão até 24 horas para excluir publicações que envolverem bullying, sexualização de crianças, violência ou incitação ao ódio. Caso contrário, empresas como o TikTok, o X, antigo Twitter, o YouTube e a Meta, dona do Instagram e Facebook, estarão sujeitas a multas de até 6% da receita da companhia. Um órgão regulador deve ser criado para analisar as denúncias. O Canadá segue o caminho de outros países na adoção de regras para o uso mais seguro da internet. Reino Unido, Austrália e União Europeia já aprovaram leis para banir o conteúdo nocivo nas redes sociais. A proposta era uma promessa de campanha do primeiro-ministro canadense Justin Trudeau. Desde o fim do ano passado, no Canadá, as empresas de tecnologia são obrigadas a pagar aos veículos de comunicação pelo conteúdo que é compartilhado nas plataformas digitais. A medida é vista como uma forma de remunerar o trabalho jornalístico e fortalecer a democracia. Na França, a polícia apreendeu mais de 70 armas e 3.000 cartuchos de munição na casa do ator Alain Delon. Durante a operação de busca, também foi encontrado um campo de tiro na propriedade do artista de 88 anos. O Ministério Público da França abriu uma investigação. Alain Delon é um dos maiores atores da história do cinema francês. Hoje, ele é mantido em casa sob proteção judicial após um desentendimento entre os filhos sobre o acompanhamento médico do ator. Aqui no Brasil, a chuva forte causa transtornos em cidades do Nordeste. Assunto para Lidiane Sayuri. Lid, boa noite para você. E tem previsão de mais temporal por aí?
Tem sim, Salsi, boa noite para você. Celso, muito boa noite a todos que nos acompanham. Neste momento, as imagens de satélite mostram muitas nuvens carregadas entre o Acre e o Rio Grande do Norte e também sobre a região sul do Brasil. Amanhã chove em quase todos os estados. No Nordeste, no Sudeste, em algumas cidades do Centro-Oeste, a circulação de ventos quentes e úmidos aumenta as nuvens de tempestade. A quarta-feira será chuvosa, com risco de novos alagamentos e enchentes no Recife, em Teresina, em São Luís e em Rio Branco. A temperatura não sobe muito, com no máximo 29 graus. À tarde, em Florianópolis, os termômetros sobem até os 31. Faz até 38 no Rio de Janeiro. 35 em Campo Grande, em Natal 32 e até 36 em Boa Vista. Em São Paulo, o tempo só deve mudar entre sexta e sábado. Amanhã tem sol, calor de 31 graus e chuva à tarde. Vamos ao Tempo Delivery. A Liege quer saber a previsão para a cidade de Lavras, em Minas Gerais. Opa, Celso, olha que casal bonito aqui na tela. Vamos lá. Liege, por aí o tempo também muda na sexta. Antes, faz calor de 30 graus e o sol brilha forte, com chance de pancadas à tarde. Na sexta, máxima de 28 graus para você. A Sofia e a Lohane são de Aparecida de Goiânia, Goiás. Vamos lá, meninas. Boa noite, Sofia. Boa noite, Lohane. Olha, para vocês, a quarta-feira será ensolarada, com máxima de 31 graus. Na quinta e na sexta, o calor continua com 32 e aí sim, previsão de pancadas isoladas no fim do dia. Previsão personalizada para qualquer cidade do Brasil e do mundo é aqui mesmo no Tempo Delivery. Basta mandar seu pedido pelas redes sociais com a hashtag #VocêNoJR. Salsi, Celso. Obrigada, Lide. Até amanhã, Lide. Até amanhã. Veja a seguir, criminosos que fugiram de presídio federal de Mossoró são vistos por moradores em vilarejo, no Rio Grande do Norte. Polícia acredita que advogado morto a tiros no centro do Rio tenha sido vítima de execução. Cai o número de policiais militares nos estados brasileiros. Em 10 anos, 7% dos profissionais foram cortados. São 30 mil PMs a menos. O número de policiais militares e civis diminuiu em todo o Brasil nos últimos 10 anos. O país tem cerca de 800 mil pessoas que atuam nas forças de segurança. Em 10 anos, o efetivo da Polícia Militar encolheu quase 7% nos estados brasileiros e o da Polícia Civil, 2%. Em 2013, eram 434 mil PMs. Em 2023, pouco mais de 404 mil. O Distrito Federal foi a unidade da federação que mais perdeu efetivo. Passou de 15 mil para 10 mil agentes. São Paulo, o estado com mais policiais militares no país, perdeu 9% dos profissionais. Isso é um enorme desafio, porque ao longo de 10 anos nós tivemos um crescimento da população e também no crime. E eu não estou falando de um crescimento do crime só a partir de indicadores de violência. Estou falando que o crime se organizou nesses últimos 10 anos e se espalhou. Ao todo, o país possui quase 800 mil profissionais nas forças de segurança. As 3 corporações que mais empregam são a Polícia Militar, a Polícia Civil e as guardas municipais. Em São Paulo, a GCM registrou um aumento no efetivo nos últimos 10 anos. Passou de 24 mil para 26 mil. Os números são do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O estudo revela que ter mais policiais não significa necessariamente mais segurança. Santa Catarina, por exemplo, tem o menor número de PMs por habitantes e a segunda menor taxa de mortes violentas intencionais do país. Já o Amapá tem o maior número de policiais militares e, ainda assim, a maior taxa de mortes violentas. Se o policiamento ostensivo não tiver conectado com estratégias de investimento em investigação e inteligência, que é um trabalho da Polícia Civil, e também de sofisticação e melhorias na perícia e atuação com outros órgãos, os resultados não vêm. O salário médio de soldados da Polícia Militar é de R$ 6.358. De coronéis, R$ 29.033. No Rio de Janeiro, a remuneração de um soldado fica abaixo da média nacional, R$ 5.883. Já a de coronel é a mais alta do país, R$ 37.565.
Outro ponto levantado pela pesquisa foi a diferença de gênero nas polícias. As mulheres representam 13% do efetivo das PMs e 27% do da civil. A gente está falando de organizações que são lideradas majoritariamente por homens e que muitas vezes vão implementar políticas ou vão priorizar, alocar o orçamento em ações que não necessariamente atendem a metade da população, que são as mulheres. Foi preso hoje um dos 3 suspeitos de matar um policial militar e a filha dele, em São Paulo. De acordo com a polícia, Douglas Henrique Pereira, de 30 anos, seria o atirador que matou o cabo da PM, Anderson Valentim, de 45 anos, e a filha dele, Alicia Valentim, de 19. Eles foram mortos no último sábado no estacionamento de uma farmácia. Douglas se entregou à polícia e está preso temporariamente. A investigação chegou à identidade dos suspeitos depois de analisar impressões digitais encontradas no carro usado no dia dos crimes. O material colhido, indiciário, ele é forte, certo? E nos faz crer que estamos sim diante dos autores deste crime. A polícia do Rio de Janeiro procura pelo atirador que matou um advogado na porta da sede da OAB, no Rio de Janeiro. A principal linha de investigação indica para uma execução. Câmeras de segurança registraram o crime. A ação é rápida e dura menos de 15 segundos. O advogado de suspensório caminha ao lado do sobrinho quando um carro branco se aproxima. Em seguida, o assassino, encapuzado, desce do veículo. Segundo testemunhas, ele chama a vítima pelo nome e faz uma série de disparos. Depois, o criminoso volta para o carro e foge sem levar nada. O parente da vítima não foi atingido. A namorada do advogado fez o reconhecimento do corpo no Instituto Médico Legal. Abalada, ela não quis gravar entrevista. Hoje, um carro da Polícia Militar ainda protegia o local onde Rodrigo Marinho Crespo, de 42 anos, foi assassinado na porta da sede da Ordem dos Advogados do Brasil, no centro do Rio. Junto ao corpo, os peritos recolheram 11 cápsulas de uma pistola calibre 9mm. Rodrigo trabalhava na mesma rua onde foi baleado. O advogado atuava em causas cíveis e empresariais e já havia defendido clientes em ações de investimento em criptomoedas. Ele dava também consultoria para áreas do direito de entretenimento e jogos. O Disque Denúncia divulgou um cartaz pedindo informações que levem à prisão dos criminosos. A polícia vai investigar a vida do advogado e já recebeu da mãe dele as chaves do apartamento onde a vítima morava. Os agentes vão periciar o computador de Rodrigo, à procura de pistas que levem aos assassinos. 5 testemunhas já foram ouvidas pelos policiais da Delegacia de Homicídios da capital. Entre elas está a namorada do advogado. Os dois estavam juntos desde 2020, mas viviam em casas separadas. À tarde, a OAB convocou uma reunião com a cúpula da Segurança Pública do Rio. A Ordem vai acompanhar isso, cobrando da Secretaria de Segurança, da Secretaria de Polícia Civil, do Governo do Estado, a solução desse crime. Uma das preocupações é que o crime tenha relação com a atividade profissional do advogado. Se houver qualquer confirmação de que a motivação é a atividade laboral, o exercício da advocacia, cuida-se de um crime contra o Estado Democrático de Direito. E assim será enfrentado pela Polícia Civil. Um dos sócios de Rodrigo acredita que o crime não tenha relação com as atividades do escritório. Na nossa opinião, é muito difícil ter essa vinculação, tá? Porque o nosso escritório não atua, por exemplo, na área criminal, mas não podemos descartar, vamos deixar com a polícia para poder verificar qual foi a motivação dessa barbárie. A proposta de emenda à Constituição, que muda a tributação de templos religiosos, avançou na Câmara dos Deputados. O Luiz Fara Monteiro tem os detalhes para a gente, direto de Brasília. Oi, Fara, boa noite. Oi, Celso. Boa noite a você, ao Celso e a todos que nos acompanham aqui no JR. A proposta que altera as regras de tributação de igrejas e templos religiosos foi aprovada pela Comissão Especial da Câmara dos Deputados. Agora, precisa ser analisada em plenário.
O parecer do deputado Fernando Máximo, do União Brasil de Rondônia, foi aprovado em uma votação simbólica pela comissão especial. A proposta de emenda à Constituição permite que igrejas e templos religiosos fiquem isentos da cobrança de impostos na aquisição de bens e serviços necessários à prestação de serviços, à formação do patrimônio e à geração de renda. Sindicatos e partidos políticos foram retirados do texto. A nossa prioridade é para as igrejas, para os templos, para os orfanatos, para as instituições filantrópicas de um modo geral, os hospitais, etc. Esses serão contemplados a priori na nossa PEC. Os responsáveis pela tramitação da emenda constitucional afirmam que tiveram reuniões com integrantes do governo e que contam com o apoio do Palácio do Planalto para a aprovação da proposta. Deputados classificam o gesto como uma sinalização do governo às lideranças religiosas depois do ruído provocado pela suspensão de uma portaria da Receita Federal que tratava da tributação sobre os salários de religiosos. O autor da PEC, deputado Marcelo Crivella, do Republicanos do Rio de Janeiro, espera que a proposta seja aprovada pela Câmara dos Deputados com mais de 400 votos. Arthur Lira vai colocar em pauta, vamos votar em 2 turnos e, se Deus quiser, nosso sonho, meu e dele, é na Semana Santa, nós promulgarmos essa PEC. O presidente Lula assinou agora à noite a revogação da medida provisória que reonerava a folha de pagamento dos 17 setores que mais empregam no país. O repórter Tiago Nolasco tem os detalhes ao vivo. Tiago, boa noite. Oi, Fara, boa noite para você e para todos. A medida anunciada pelo Planalto já era esperada. Agora o governo vai enviar ao Congresso Nacional um projeto para tentar tratar novamente da reoneração da folha de pagamento das empresas. Até lá, a desoneração, a medida que estimula a contratação de trabalhadores, volta a valer. A retirada de parte da medida provisória é uma forma do governo cumprir o acordo com o Congresso Nacional, que estava insatisfeito com uma medida provisória que alterava uma decisão dos parlamentares tomada por ampla maioria de deputados e senadores. Outros trechos da medida provisória vão continuar valendo, como a redução de compensações tributárias e também a volta dos impostos sobre o setor de eventos. Fara. Ok, Tiago, obrigado pelas informações. Daqui a pouquinho eu volto com mais notícias direto da redação do JR aqui em Brasília. Salce. Certo, Fara. Até já. Os criminosos que fugiram do Presídio Federal de Mossoró foram vistos hoje por moradores num vilarejo no Rio Grande do Norte. Já são 14 dias de buscas por Deibson Cabral Nascimento e Rogério da Silva Mendonça. Hoje, as forças de segurança confirmaram que eles foram vistos por moradores de um vilarejo, mas assim que foram reconhecidos, voltaram para a área de mata e desapareceram novamente. Cães farejadores têm sido utilizados para auxiliar nas buscas. A suspeita é que a dupla continue na região. Por isso, houve reforço nas barreiras montadas nas rodovias e nas estradas vicinais, na divisa do Rio Grande do Norte com o Ceará. Hoje, o suspeito, que teria recebido R$5.000 para dar abrigo e comida para os detentos, passou por audiência de custódia. A Justiça manteve a prisão, embora Ronaildo da Silva Fernandes alegue que tenha sido coagido. 50 homens da Força Penal Nacional começaram hoje a reforçar a segurança do Presídio de Segurança Máxima. Eles também vão atuar no treinamento das equipes locais por 60 dias. Em Brasília, a Comissão de Segurança Pública do Senado ouviu o novo secretário nacional de Políticas Penais do Ministério da Justiça, André Garcia. A reunião foi a portas fechadas para evitar o vazamento de informações sigilosas. O senador Sérgio Moro solicitou a audiência. O parlamentar disse que quis saber, por exemplo, por que não foram trocadas as câmeras que estavam queimadas no presídio. Pedimos, por exemplo, informações detalhadas sobre as providências tomadas. Estão construindo um muro em volta dos presídios federais? O de Brasília tem, os outros presídios federais não têm. Uma das causas da fuga de Mossoró foi essa falha de segurança. Então nós estamos querendo saber se estão fazendo, se vai ter licitação, qual que é o cronograma de construção, além de entender as outras medidas que foram tomadas para poder resolver esse tipo de problema. A fuga aconteceu há 2 semanas. 600 policiais atuam na caça.
Veja a seguir. O governo lança página na internet que reúne serviços e informações sobre o Fundo de Garantia. Mau uso da inteligência artificial preocupa autoridades em ano de eleições municipais. O São Paulo joga amanhã em Brasília pelo Paulistão com transmissão da Record e pode reassumir a liderança do grupo com uma vitória. A Secretaria de Segurança do Pará instalou 50 totens pelo estado para combater a criminalidade. As estruturas possuem câmeras com sistema de reconhecimento facial e possibilitam o acesso direto e 24 horas com a polícia para comunicação de crimes. A estrutura impressiona. São 4 metros de altura com câmeras e luzes. O totem é blindado e ainda emite alertas sonoros. Você está cometendo vandalismo. Sua imagem será gravada e encaminhada às autoridades responsáveis. A nova ferramenta contra o crime começou a funcionar em 18 pontos da capital paraense. Ao todo, 50 totens de segurança estão instalados nas cidades de Belém, Ananindeua, Altamira, Marabá e Santarém. A iniciativa faz parte do projeto Cidades Inteligentes, com o uso de tecnologia, vídeo monitoramento e inteligência artificial. O uso da tecnologia é fundamental, tendo em vista que é impossível você colocar um policial em cada esquina, uma viatura em cada esquina. A gente tem que contar com a tecnologia, com a inteligência artificial para poder nos ajudar. 4 câmeras fixas em cada estrutura permitem a visualização em 360 graus. É possível também fazer o reconhecimento facial de procurados pela Justiça, além de localizar veículos roubados. O equipamento também possui uma câmera frontal que identifica quem está fazendo a denúncia. Basta apertar nesse botão que uma mensagem de alerta contra trotes é disparada. Atenção, trote é crime. Para comunicar uma emergência, pressione novamente o botão. Depois é só apertar o botão mais uma vez que um agente da segurança pública vai estar pronto para atender do outro lado da linha. A gente tem uma contribuição do cidadão, mas o cidadão tem toda essa retaguarda que está sendo acompanhado, está sendo vigiado, para que a gente possa realmente analisar e verificar para mandar a viatura naquele local onde ele está dizendo que tem um crime e a gente consegue também visualizar isso. As imagens são monitoradas pelo Centro Integrado de Operações da Secretaria de Segurança Pública. O Pará é o 6º estado brasileiro a utilizar os totens. E tudo que vem para a nossa segurança é ótimo, né? O governo lançou hoje o FGTS Digital. Luiz Fara Monteiro está de volta com os detalhes. Fara? Então, Celso, o FGTS Digital é uma página na internet que reúne diversos serviços e informações sobre o Fundo de Garantia. Todos os serviços e informações referentes ao Fundo de Garantia por tempo de serviço estarão disponíveis no mesmo lugar. Os empregadores terão maior facilidade na emissão de guias e no pagamento de FGTS em atraso, com a possibilidade de recolhimento de vários meses em um único boleto. Também será possível calcular a indenização compulsória e realizar o pagamento do FGTS via Pix. No caso dos trabalhadores, o número do PIS vai ser substituído pelo CPF para evitar conflito de informações. Segundo o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, a ferramenta também vai possibilitar a concessão de empréstimos consignados pelos bancos sem intermediação das empresas contratantes. O FGTS Digital entra em operação a partir de sexta-feira, 1º de março, através do site www.gov.br/FGTS Digital. O aplicativo da Caixa para consulta de saldo pelo trabalhador vai ser mantido. Os ministros do Tribunal Superior Eleitoral discutem hoje as regras para o uso da inteligência artificial nas eleições municipais de outubro. O repórter Clébio Cavagnoli acompanha e traz os detalhes. Clébio, boa noite para você. Olá, Fara. Boa noite a você e a todos. Os ministros querem disciplinar o uso da tecnologia pelas campanhas. A relatora, a ministra Carmen Lúcia, propôs que todo o conteúdo produzido precisaria ter a informação de que foi gerado com o uso da inteligência artificial. Essa informação precisaria ser explícita e destacada como um aviso. Também ficariam proibidas manipulações e criações com acontecimentos comprovadamente mentirosos ou distorcidos, que possam causar danos e impactar na escolha dos eleitores. Os ministros ainda devem exigir que as plataformas digitais adotem medidas para impedir a publicação desse tipo de conteúdo. O TSE também pode discutir ainda hoje as normas sobre propaganda eleitoral, pesquisas, fundo eleitoral e prestação de contas dos partidos, além da fiscalização da eleição. Fara.
Obrigado pelas suas informações, Clébio. Uma boa noite para você. Fico por aqui. A gente volta ao estúdio em São Paulo. Celso. Obrigado, Fara. Até amanhã. Em outubro, os brasileiros vão às urnas eleger prefeitos e vereadores em mais de 5 mil cidades. Se há 2 anos a grande preocupação das autoridades era com as fake news, hoje o desafio é ainda maior. Ferramentas de inteligência artificial podem criar imagens falsas, simular vozes de candidatos e influenciar diretamente a escolha do eleitor. As mensagens falsas se espalham rapidamente pela internet. São compartilhadas por milhares de pessoas, milhares de vezes, quase que ao mesmo tempo. Basta que alguém acredite e concorde com o conteúdo e pronto, tá lá, no grupo do trabalho, da família, dos amigos. Lenaildo é taxista em São Paulo e compartilha nos aplicativos de mensagem cerca de 20 vídeos e links sobre política por dia. Diz que checa tudo, mas o método de checagem dele é que é frágil. Em grupos, a gente manda. O pessoal dá uma verificada nessa informação, vê se é verídica, tem alguém próximo para dar uma confirmada e tal. E aí o pessoal sempre dá a informação correta. As informações duvidosas, que podem causar mais impacto, falam justamente sobre candidatos ou sobre o sistema eleitoral. 2022 foi um marco no combate à desinformação pelo Tribunal Superior Eleitoral, mas com o aperfeiçoamento das ferramentas usadas para manipular fotos e vídeos, hoje está mais difícil saber em quem e no que acreditar. Um desafio e tanto nesse ano, quando as eleições municipais vão levar mais de 150 milhões de brasileiros às urnas para escolher prefeitos e vereadores. A maior preocupação das autoridades é com o uso da inteligência artificial para prejudicar ou ajudar um candidato. É possível você pegar uma imagem de um político e colocá-lo numa situação, então criar uma nova imagem totalmente fake, colocando ele numa situação que é irreal. Então esse é o primeiro ponto. É possível a gente fazer um político falar com a voz dele mais uma notícia ou uma informação que ele não falou, então simular a voz e também até a construção de vídeos. Se você ainda não recebeu, a qualquer momento vai receber uma fake news, pelas redes sociais ou por aplicativo de mensagem. O conteúdo está ali, para quem quiser acreditar e compartilhar. O uso da inteligência artificial na produção de notícias falsas pode mudar a opinião do eleitor assim. Até pouco tempo atrás, para manipular uma imagem, era necessário um estúdio como esse, equipamentos avançados e uma equipe técnica. Agora, com a inteligência artificial, é possível fazer tudo isso sozinho em questão de segundos. Um perigo em ano de eleições no Brasil. Nos Estados Unidos, fotos do ex-presidente Donald Trump sendo preso pela polícia viralizaram na internet no início do ano passado. Meses depois, a tecnologia foi aperfeiçoada. Um vídeo do ex-candidato à presidência da Argentina, Sérgio Massa, usando cocaína, foi publicado. Tudo mentira. Tem 2 tipos de produzir vídeos, imagens, vozes falsas, né? Um para o autoelogio do próprio candidato. Então vamos supor que eu sou candidata na eleição para vereador, eu posso produzir imagens em situações onde eu nunca estive, né? E falando coisas que eu nunca falei para melhorar a minha imagem. E tem também criar imagens, fake news com imagem também é absolutamente, acho que é consenso que é prejudicial. Um levantamento mostra que só em 2023 a inteligência artificial foi usada em 16 países para semear dúvidas, distorcer informações, difamar adversários e influenciar o debate político. Líderes e candidatos não são as únicas vítimas dessa tecnologia. Carla é advogada. Costuma conversar com a filha por chamadas de vídeo. Por pouco não caiu na lábia de estelionatários. Ela mandou uma chamada de vídeo e eu vi ela, a imagem dela, a fala dela e a gente conversando. Aí ela pediu que eu transferisse para ela R$600. E eu senti que a imagem e a voz estava vendo assim uma falta de sintonia, sabe? Já acendeu o gatilho, eu falei, é fraude. Especialistas estimam que hoje em dia 30% das informações
colocadas na internet são geradas pela própria inteligência artificial. Um alerta num ano em que metade da população mundial vai às urnas para escolher um representante. A inteligência artificial, quando ela gera informações, ela foi treinada para gerar informações que têm cara de ter sido gerada por seres humanos. E isso é muito importante para vocês entenderem que ela não tem nenhum compromisso com a verdade. E todas essas eleições vão estar sob a influência da inteligência artificial no estado tecnológico que a gente está. O assunto agora é futebol. Amanhã, às 9h30 da noite, tem Paulistão aqui na Record, com exclusividade para a TV aberta. O jogo entre Inter de Limeira e São Paulo será disputado em Brasília. E mesmo longe da capital paulista, o tricolor deve contar com o apoio do torcedor para tentar reassumir a liderança do grupo. A delegação do São Paulo chegou a Brasília no início da noite. A torcida também está a caminho. A Carol está arrumando as malas. Vai se encontrar com outros fanáticos em frente ao Mané Garrincha, estádio do jogo de amanhã. Eu e meu namorado e vem 2 amigos dormir aqui, porque a gente vai pegar o voo 6 horas da manhã. Teve gente que já foi, tem gente que vai mais tarde, porque trabalha amanhã presencial aqui em São Paulo também. O tricolor também espera contar com o apoio dos são paulinos que moram na capital federal. A torcida de São Paulo é muito grande em Brasília, o estádio vai estar bem cheio, a torcida do São Paulo vai fazer uma festa muito bonita e eu acredito que o São Paulo ganha. O apoio da torcida longe de casa vai ser muito importante. O São Paulo não vence há 4 jogos e precisa de uma vitória para ficar mais perto da classificação para a próxima fase. Para a partida contra a Inter de Limeira, além do apoio da torcida, o tricolor vai ter o reforço de Rames Rodrigues. O meia treinou entre os reservas e foi relacionado. Depois do pedido para ir embora, o arrependimento e a volta à equipe, qual será a expectativa da Carol com o colombiano? Se ele quiser, quiser representar a camisa do São Paulo, bom, se não, pode ir embora. Se Rames vai jogar em Brasília, ainda não sabemos. O que é certo é que apoio para o time no Mané Garrincha não vai faltar. Até o início da noite, 2 setores já estavam com os ingressos esgotados. Essa edição termina aqui, à 00:30 tem mais Jornal da Record. Fique agora com Jezabel e logo após Gênesis, você acompanha o filme Jogo do Dinheiro no Cine Record Especial. Não perca. Boa noite para você. Boa noite.